Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara, muito obrigado pela sua audiência. Estamos começando mais uma entrevista e hoje o nosso tema será cooperativismo. Vamos tentar saber o que significa, como funciona e para que serve as cooperativas. E para isso, estamos aqui com o Cláudio Tavares, que é gerente administrativo da CredServe. Muito bem-vindo, obrigado pela sua presença. Obrigado, eu que agradeço essa oportunidade e nós vamos desmistificar um pouco aí o que é o cooperativismo. Exatamente. E para começar, nada melhor do que saber o que é uma cooperativa, Cláudio. Então é interessante ressaltar que a cooperativa, ela é uma cultura, acaba sendo uma cultura socioeconômica, por que não dizer assim, e ela tem alguns princípios. Ela é baseada no princípio da igualdade e no princípio da solidariedade, né? Porque uma cooperativa ela é formada de sociedade de pessoas, no mínimo 20 pessoas para se formar uma cooperativa e com interesse mútuo, né? Um interesse igual, aí, igualitário. E é interessante que essa solidariedade, um se solidariza com o outro, e a igualdade, um homem, um voto. É diferente de empresa que a pessoa ela compra cotas da empresa e quanto mais cota ela tem, maior é o peso do voto. Na cooperativa não, é um homem, um voto. Ela é o princípio da igualdade. Então isso é interessante. E vale ressaltar que existem vários nichos de cooperativa e um deles, ao qual eu atuo já desde 1996, é o cooperativo de crédito. E a cooperativa de crédito também é bastante interessante, onde o associado ele coloca as suas reservas, onde ele capitaliza e quem precisa ele vai retirar com um juro um pouco menor, com um juro, não diria subsidiado, mas com um juro menor do que o mercado e a sobra no exercício, porque a cooperativa não visa lucro, ela volta para o associado em forma de capital. Então é interessante porque o associado ele é ao mesmo tempo usuário e dono da cooperativa. E como é que surgiu essa ideia de cooperativismo? Porque como você falou, você atua na área da cooperativa financeira, né? Mas existem vários tipos de cooperativas, as empresas, alguns anos quando houve aquela crise um pouco mais forte, algumas empresas faliram, os funcionários formaram cooperativas, né? Eles se uniram para, aqui na nossa região, que vou me lembrar de cabeça, em Botucatu existia a empresa Caio, que fabrica ônibus municipais, que é esses ônibus que a gente utiliza dentro da cidade, né? E quando ela faliu, os empresários montaram uma cooperativa para poder continuar o negócio. Eles se reergueram e hoje existe a Induscar, que é uma outra empresa que tomou o lugar da Caio, mantendo todos os empregos. São só essas duas vertentes de cooperativismo, de empregados que tocam o serviço e também de crédito? Olha, existem vários nichos de cooperativa. Cooperativa de consumo, cooperativa agrícola, cooperativa de crédito, cooperativa de trabalho, cooperativa habitacional, existem alguns nichos ainda nessa área, e cooperativa educacional, nós temos alguns exemplos também no Brasil, de pessoas que se uniram e montaram escolas cooperativistas. Mas é interessante que a cooperativa ela surgiu no século XIX. Né? É recente até, né? Alguns nichos são recentes, principalmente alguns nichos. O educacional mesmo é um deles, tá? É muito recente o educacional. Mas o cooperativismo nasceu no século XIX. Interessante, porque foi na Revolução Industrial ali na Inglaterra. E eu tenho até o nome, dia 24 de outubro de 1944 foi a fundação da primeira cooperativa em Rochdale. E as empresas estavam quebrando, exatamente isso. Aquela empresa de tecelagem quebrou, os funcionários se uniram e montaram uma cooperativa. E ali começou o cooperativismo, né, no século XIX, e isso vem até hoje. E no Brasil foi aproximadamente em 1902. A primeira cooperativa. E é interessante que essa cooperativa ela foi em Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul. E ela é ativa até hoje. Caramba, mais de 100 anos de atividade. Essa cooperativa é sinal que funciona a coisa, né? Exato. E agora a cooperativa de crédito, como é que ela funciona? Para a gente afunilar mais, qual que é o objetivo? Você falou de meio por cima, mas eu gostaria que você explicasse um pouquinho mais para quem está em casa entender como é que funciona a questão do crédito. Então, a cooperativa de crédito, muita gente quando ouve a expressão cooperativa de crédito acha que a cooperativa de crédito é só para fazer empréstimo. E na verdade nós temos a missão da cooperativa aqui em Bauru, da CredServe, ela é educar
o servidor público, ou seja, estimular o servidor público a guardar um dinheiro. Haja vista que ele é estatutário e não tem fundo de garantia. Então, todo mês ele pode capitalizar, guardar um pouquinho, de 2% a 20% do salário dele, que já é descontado na folha e repassado para a cooperativa. Isso entra numa conta dele, como se fosse uma conta de reserva dele, um fundo de garantia, não diria poupança porque é uma regra diferente, mas como se fosse um fundo, né, de garantia que ele vai guardando ali mensalmente. E muita gente, quando ouve crédito, acha que é só para pegar de empréstimo. E não, nós temos hoje nas cooperativas, inclusive na nossa, todas as modalidades que um banco tem. Claro, guardadas as proporções, a gente tem as nossas regras específicas, né, que são ditadas pelo Banco Central, fiscalização do Banco Central, mas nós temos todas as operações que um banco tem, inclusive aplicações. E é interessante porque a pessoa acaba guardando também um dinheiro para no final, aí, na sua aposentadoria, ele ter uma reserva. Então a ideia da cooperativa não é só emprestar dinheiro, muito pelo contrário. Mas empresta também. A nossa é educar. Sim, nós temos uma carteira de empréstimo muito boa, inclusive. Somente para servidores? Só servidores públicos municipais é o nicho ao qual a Credserve atua. E como é que funciona? Vamos supor que eu comece a participar, vou depositar ali por mês uma quantia do salário, R$100, por exemplo. Quando que você pode resgatar isso? Como é que funciona esse resgate? Tem um período certo para isso ou não? Existe um período certo e é interessante ressaltar isso, porque talvez fica o pessoal confundia muito isso no passado com poupança e não é. Né? Porque a poupança você pode colocar específica e depois sacar quando você quiser, né? Exatamente. O capital não. Você tem o exercício contábil. A gente trabalha dentro do exercício contábil, que é de janeiro a dezembro, e até abril do ano subsequente, você tem que, obrigatoriamente, você tem que fazer uma AGO, uma Assembleia Geral Ordinária, onde você passa toda a conta, tudo que aconteceu no ano anterior para o associado. E a sobra, né? Então, até o fim do exercício, até dia 20 de dezembro aproximadamente, a pessoa tem que pedir o seu descredenciamento. Em feito isso, a gente vota as contas até abril, de janeiro a abril pode ser feito, e aí sim a pessoa pode fazer o resgate desse fundo ou dessa cota de capital que ele tem integralizado. Ou seja, no mínimo teria que ficar um ano. No mínimo, isso, que é dentro do exercício contábil. Agora você usou a palavra sobra. De onde vem essa sobra? De onde que, você também falou no começo que a cooperativa não visa lucro, né? Exato. De onde que vem o dinheiro? Vamos chamar de lucro nesse primeiro momento, mas que não vai para uma pessoa específica. Como é que são as receitas da cooperativa? Então, na verdade, a receita da cooperativa ela é oriunda de prestação de serviço na área financeira, recebimento de boleto, de convênios, algumas parcerias que a gente firma, que a gente tem um retorno em cima disso, mas basicamente do dinheiro que a gente empresta para o sócio. Porque eu capitalizo esse dinheiro, né, como capital e empresto na outra ponta e aí você gera um spread. Esse spread é a sobra do final do exercício, que é a sobra que a gente faz, o rateio, que a gente chama. E esse é interessante porque o rateio ele é proporcional ao que a pessoa trabalha com a cooperativa. Se ela tem vários trabalhos na cooperativa, como conta corrente, financiamento, empréstimo, aplicação, cada um desses tem uma pontuação. Cada negócio que você tem com a cooperativa tem uma pontuação. E dentro dessa pontuação é a proporção do rateio. Ou seja, quanto mais você trabalhar com a sua cooperativa, quanto mais você fazer com que ela tenha essa sobra, porque você trabalhando, você acaba forçando ela a ter essa sobra, o seu rateio é maior. Existe uma média de porcentagem ou de valores que as pessoas conseguem atingir no período? Olha, nós chegamos... a economia ela está um pouco, né? A gente está um pouco apertada aí a economia, mas nós chegamos em 2009, se não me engano, nós tivemos 27 a 28% de retorno do capital. No total, isso? No total. Eu tenho R$1.000 aplicado, eu tive aí 280 de sobra, 28%. Ao longo dos anos, com essa demanda aí de mercado, deu uma reduzida. Hoje a gente está chegando num patamar aí de 7, 8% de retorno ano. Que é o que a cadeia de poupança dá. Do clima que está a economia, eu acho Exato. que é
É uma taxa interessante, né? E por falar em taxa, como é que funciona a questão de empréstimo? Há alguma vantagem para os associados também, ou para quem de fora não pode, né? Só para associado. Só associado. Nós Quais são as vantagens 100%. de taxa, então? Então, na verdade, assim, a gente trabalha com uma taxa bem reduzida porque a gente trabalha só com um spread. A gente ganha aí um spread para ter essa sobra no final do exercício. Se a gente jogar um juro um pouco mais alto, o que o mercado hoje, trabalhar junto com o mercado, consequentemente a sobra vai ser maior no final do exercício. Mas aí a gente pensa do outro lado, que é o cooperativismo. Cooperativa não visa lucro. Então, qual que é melhor? Eu ter uma sobra maior no final do exercício ou eu atender o associado mês a mês melhor, com uma taxa de juro menor? Então, a gente optou por atender o associado, né, no decorrer do ano, nos meses, e ter uma sobra talvez um pouco menor no final do exercício. Né? Embora essa sobra também acaba voltando para ele. Quando você faz o rebate da sobra com o juro que você pagou, você vai ver que o seu juro é bem menor do que o praticado no mercado hoje, sem dúvida nenhuma. E por que só os servidores municipais podem participar? Existem os nichos, né, do cooperativismo. E a Credserve, o nicho dela é servidor público municipal. Dentro, por exemplo, nós temos outras cooperativas. Aqui em Bauru mesmo nós temos a Credcitrus, que é rural, para o produtor rural. Existe o Sicredi, que é para a área da saúde, mais focado na área da saúde. Mas podemos, no futuro, aí, abrir o nosso estatuto. Aí nós viraríamos uma cooperativa de livre adesão. E aí qualquer pessoa do comércio, empresário, pessoa física, pode associar à cooperativa. Entendi. Mas hoje a gente é 100% servidor público municipal. Mas não tem nenhuma ligação com o poder público? Não, porque a cooperativa ela é privada. Ela foi criada na época, em 97, ela nasceu, chamava Coopendurb. Nasceu de 20 associados da Endurb, que sentiram a necessidade de abrir uma cooperativa e fundou a Coopendurb na época. Em 2011, 2006, começou um trabalho com compensação. Virou aí realmente não diria virou um banco, mas hoje, de 2006 para cá, ela começou a trabalhar com compensação bancária, onde tem cartão de crédito, talão de cheque, cheque especial. E até 2006 não era assim, era só capital e empréstimo. A pessoa só capitalizava e pegava empréstimo. Hoje não. Hoje nós temos vários produtos onde a gente agrega, inclusive, a prestação de serviço, né, para sobrar um pouco mais aí no final do exercício. E como é que é a estrutura hoje da cooperativa de vocês? Hoje... Vocês têm uma agência, funcionários, e esses funcionários também faz parte aí do custeio de tudo isso, né? Sim, sim. Como é que funciona essa questão? Então, hoje nós temos a nossa agência, né, é na Antônio Alves, quadra 19, número 26, e nós temos uma estrutura muito boa para atender o associado. Nós contamos com 2 caixas para recebimento de convênios e 5 atendentes hoje. Essa é a nossa estrutura. Estamos buscando algumas parcerias aí com alguns bancos de negócio para que a gente possa oferecer um pouco mais de crédito, até mesmo crédito para os nossos associados, outros serviços também para o nosso associado, como financiamento de veículo. A gente tem uma necessidade muito grande. Não existe ainda. A gente tem essa modalidade, né? Mas nós, por questão de demanda realmente, porque a cooperativa ela trabalha 100% com o dinheiro que ela capitaliza. Então eu capitalizei do associado, eu empresto ele na outra ponta. E aí às vezes no decorrer do período aí do mês, a gente acaba tendo que segurar um pouco isso, porque a entrada de dinheiro não é tão grande quanto a demanda aí de empréstimo. Então a gente tem que dar uma segurada. Então a gente optou aí, né, a diretoria da cooperativa optou por emprestar praticamente 100% no consignado. Mas nós estamos buscando algumas parcerias que realmente vai surtir aí um efeito interessante para o associado. A gente está buscando uns parceiros aí no mercado para atender o sócio. A verdade é essa, a gente quer atender o servidor público municipal da melhor forma possível, até porque o nosso foco é o servidor. E você falou em diretoria, como é que é esse estatuto? Porque para ser uma cooperativa tem não sei se é eleição, mas tem uma diretoria formada. Como é que funciona isso? Então, nós temos hoje, a cooperativa é formada por 6 diretores, tá? 6 conselheiros, na verdade. A gente teve que
por uma exigência até do próprio Banco Central, mudar essa, né? Era diretoria, virou conselheiros, mas nós somos eles são em 6. São servidores ou não? 100% servidor, 100%. Não pode ter conselheiro administrativo que não seja servidor. Tá? Das empresas municipais, todas elas a gente atende. Algumas, lógico, um pouco mais sócio, outras com menos, mas a gente atende 100% das empresas municipais. Qual é o tamanho dessa cooperativa hoje? Hoje nós contamos com 2.800 associados, aproximadamente. É um número que a gente poderia estar melhor pelo número de servidores que nós temos. Quantos servidores temos em Bauru, mais ou menos? Olha, só na prefeitura acho que está em torno de 5.000 servidores. Aí você pega DAI, Indurb, Câmara, Funprev. Nós temos um universo muito grande para trabalhar. Mas infelizmente, aí de repente você pode perguntar, mas por que então só 2.800? Exatamente a cultura cooperativista. Infelizmente, porque a cultura cooperativista no Brasil, de uns tempos para cá, ela melhorou muito. Mas nós poderíamos, sem dúvida nenhuma, ter tido um avanço maior nisso. Inclusive ensinar, ter algum estudo nas escolas primárias, secundárias, explicando sobre o cooperativismo, que é uma filosofia bonita, é uma mutualidade, um ajudando o outro. Né? Infelizmente, a gente é meio cultural isso. Né? As pessoas acham que a cooperativa de crédito, por isso que eu disse no começo, a cooperativa de crédito não é só para emprestar. A cooperativa de crédito, ela é uma filosofia. E quem gosta da filosofia cooperativista não abre mão de cooperativa. Porque é uma filosofia bonita. Só que a pessoa tem que ter isso em mente, que ela vai ajudar alguém e que ela vai ser ajudada. Talvez por isso as pessoas ainda não passamos aí de 2.800. Quando eu digo 2.800 ativos, tá? O nosso cadastro tem muito mais, que é aquela livre adesão. Pessoas que entram, pessoas que saem. Né? Mas a cooperativa é isso aí. Legal. E quem quiser conhecer um pouco mais, você tem algum site ou tem que ir lá pessoalmente mesmo? Não, na verdade, temos. Nós temos, o nosso site é www.credserve, com V mudo no final.com.br. Nós estamos, como eu já disse, na rua Antônio Alves, na quadra 19, número 26. Estamos ali de portas abertas para os servidores públicos municipais. Convido a todos que não conhecem a cooperativa a nos visitar, conhecer essa filosofia. E o que é interessante, a cooperativa de crédito ela é diferente do banco. O banco nos vê muitas vezes como um cifrão. Ele quer ter lucro em cima da gente. E a cooperativa não. A cooperativa ela quer ajudar o associado. Então a gente faz muito esse trabalho lá, até mesmo de consultor financeiro. Entendeu? A pessoa chega de repente e fala que precisa de um determinado valor de empréstimo e a gente começa a conversar com essa pessoa e entender a necessidade dela. De repente, um determinado valor que ela pediu não é a necessidade atual, é menos que isso. Né? Ou então ela quer fazer em vários meses para diminuir o que ela vai pagar por mês, mas ela tem um limite maior, melhor você pagar em menos meses, paga menos juros. Então a gente faz até esse trabalho também de um consultor financeiro. Esse é o intuito da cooperativa, é atender bem o associado. Não é simplesmente ver o associado, o servidor público, como um cifrão. Aquela pessoa que entra ali para dar lucro e eu vou arrancar o máximo que eu puder para melhorar a minha sobra no final. Não, a gente trabalha muito essa educação financeira. É importante. Cláudio, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. E conte sempre com a TV Câmara quando precisar. Tá eu bom? que agradeço. Muito obrigado. Um abraço a todos. E obrigado a você também que acompanhou essa entrevista, pela sua audiência e até a próxima. TV Câmara, se interessa para você, interessa para a gente.